Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Mentes em Evidência. E é um prazer ter você aqui conosco nessa noite para falarmos de um assunto muito importante para... Aham, comece. E deu a luz. E começamos de novo, vamos lá. Pode ir? Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Mentes em Evidência. E é um prazer ter você aqui com a gente para batermos esse papo bacana sobre como a sua mente pode ficar mais saudável através do seu corpo. Como assim, Cleide? Nós vamos falar de um assunto que muita gente hoje já tem falado, mas poucos têm praticado. O tanto que a atividade física pode influenciar no seu bem-estar geral, no seu bem-estar físico, mental, emocional, social. E para falar sobre esse tema, eu trouxe uma convidada muito especial e eu vou deixar que ela se apresente, porque ela é expert nesse assunto. Obrigada, Cleide. É um prazer estar aqui. Eu sou Isabela, fisioterapeuta. Atuo aí, né, dentro da área de reabilitação, desde a hospitalar até a ambulatorial, né? E hoje a gente está com um centro de reabilitação, onde a gente trabalha muito com o exercício físico como ferramenta terapêutica. E aí, dentro desse contexto, a gente utiliza muito do método Pilates e muito também do treinamento funcional integrado. E a gente tem visto grandes resultados em relação a esse tema tão importante que a gente vai falar hoje. Que bom, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso espaço, né, para falar desse tema, como nós já comentamos, muito importante e que faz toda a diferença hoje na vida das pessoas. Eu queria, Isabela, começar contextualizando com você, porque as pessoas, hoje mesmo eu atendi uma cliente, né, ela mora lá nos Estados Unidos e ela faz terapia comigo e tanto eu, a filha, o médico, todo mundo já falou que ela precisa fazer atividade física. Aí ela falou assim, eu não sei por que hoje todo mundo só fala disso, que tem que fazer atividade física, atividade física. Antes as pessoas não falavam tanto sobre isso. E aí é dentro desse contexto que eu queria que você falasse assim, o que mudou, né, de alguns anos para cá, né, algumas décadas, para que a atividade física feita, né, em uma academia, em um centro de reabilitação, tornou-se tão importante? As pesquisas elas têm evoluído muito, né? E hoje em dia já ficou comprovado, quem se movimenta mais vive mais. Sim. Né? As doenças cardiovasculares são as que mais tomam aí a população mundial. A obesidade, ela é sim também, né, uma doença que traz muitos prejuízos. Então a gente está vendo que a população cada vez mais está se movimentando menos. E isso tem acontecido a piora dos índices de comorbidades, né, e mortes, principalmente em adultos jovens. Então, assim, isso tem aumentado muito. Em relação ao estilo de vida saudável, né, então, hoje em dia parece clichê, mas não é. Boa alimentação, exercício físico, sono. Exatamente. Ela falou desse jeito comigo. Ela falou, Cleide, todo mundo fala esses três pontos. Parece clichê, né? Parece clichê, mas não é. Uhum. Então, hoje em dia, a gente já sabe da importância do exercício físico na geração de... eu costumo muito falar que, para a dor crônica, então, é sensacional, porque a gente tem a produção dos nossos fármacos endógenos. Então, a gente tem produção de hormônios, produção de neurotransmissores, a partir do exercício físico, que vão auxiliar, né, na melhora da saúde mental, na melhora do humor, na melhora da dor, para que a gente consiga trazer mais qualidade de vida. E aí, eu gosto muito de falar uma coisa que, às vezes, os pacientes chegam no consultório e falam comigo assim, doutora, nossa, mas eu já faço muita atividade física. Eu vou trabalhar de bicicleta, eu trabalho com o corpo movimentando o dia todo. Então, assim, eu chego em casa cansado, eu não quero fazer nada do tipo. Então, vamos lá. Atividade física é diferente de exercício físico. Ah, boa! A atividade física é tudo aquilo que eu faço em movimento com alguma finalidade. Vou varrer uma casa. É uma atividade que você está utilizando do seu corpo. Vou caminhar até o trabalho.
Agora, exercício físico é quando você tem variáveis de tempo, de distância ou de intensidade, e, principalmente, dentro de uma frequência-alvo. Porque aí você está colocando o seu corpo sob estresse em determinado tempo, com determinada intensidade, para que você alcance, então, esses objetivos. Então, aí a gente já começa a diferenciar. Então, por exemplo, Sim. eu vou caminhando até o trabalho, mas eu preciso fazer exercício físico. Porque na caminhada eu paro, na caminhada eu vou bater um papo. Não que isso seja maléfico. É Sim, claro que é melhor sim. você ir andando do que você ir de carro, se Claro. tiver essa possibilidade. Né? Vamos sempre tentar nos movimentar mais. Mas essa questão ela é importante para a gente saber diferenciar. Exato. É, exato mesmo, porque essa pessoa mesmo que eu, né, falei aqui, ela movimenta durante o dia, né? O tipo de trabalho dela é um trabalho que ela se movimenta, mas existe uma diferença exatamente nesse ponto, né, que não é algo intencional. Eu costumo dizer, né, que tudo a gente tem que ter uma intenção. Eu falo que até quando, né, eu proponho para os meus pacientes alguma atividade assim, né, de gratidão. Hoje mesmo eu propus para uma. Ela falou assim, ela não, mas normalmente eles falam assim, mas eu já sou grato, eu sempre agradeço a Deus, eu sempre agradeço as pessoas. Aí eu falei, tá, mas eu quero que você faça uma gratidão intencional. Você vai observar um motivo específico de gratidão para cada dia. Então, eu acho que é na mesma pegada aí que você trouxe, né? A atividade Justamente. física é uma coisa e o exercício ele tem que ser intencional, com uma finalidade, com um propósito, com um tempo, um ritmo, né? Exatamente. E a gente tem visto o seguinte, né? Hoje em dia a gente tem várias metodologias de treinamento físico. Sim. E assim, as pessoas me perguntam: qual o melhor exercício físico que eu posso fazer, já que eu preciso começar? Aquele que você gosta, aquele que você faz. Sim, sim. Eu gosto de fazer uma caminhada, eu gosto de correr. Não, eu gosto de fazer pilates, eu gosto de fazer musculação na academia. Não, detesto academia, vamos fazer um treinamento funcional. Sim. Então, o melhor exercício físico, seja a dança, seja o ciclismo, é aquele que você realiza. O ideal é, se você ainda não encontrou um exercício físico que te agrade, procure novas modalidades, mas não desista. Sim. Não desista. E você, melhor do que eu, vai saber falar um pouquinho para a gente sobre a construção dos hábitos, né? Exato. É muito importante essa persistência, né? De início, a pessoa, todo novo hábito, ela vai ter uma dificuldade em introduzi-lo. E aí, a persistência, a constância é que vai fazer. Outra coisa que eu entendo, né, Isabela, é assim, que comece com pouco, né? Com o que você dá conta. Porque, às vezes, a pessoa já entra de cara querendo assim, vou fazer academia todos os dias. Exato. E aí, ela não conseguiu ir todos os dias. E aí, a gente entra até numa questão de perfeccionismo aí, né? Eu estou até estudando um artigo sobre isso, muito rico, que a pessoa, faltou um dia, não vou mais, porque eu faltei um dia, não foi perfeito, então Entra é na melhor não ir. sabotagem, né? Exatamente. Então, E isso é importante a gente falar também, que você precisa começar a inserir de forma saudável. Por quê? Seu corpo não está preparado. Então, você é sedentário, não se movimenta. Se você for com muita sede ao pote, a chance de você ter uma lesão e aí ter que interromper para tratar uma lesão, ela existe. sim, sim. E aí, em vez de você começar a caminhar, você volta naquele ciclo vicioso. E aí a gente tem um grande problema, que é o medo das pessoas em se movimentar. Porque vai doer, Verdade. porque vai machucar. Uhum. Então, eu fico quietinha. E aí entra naquele ciclo. Repouso, dor, lesão. E aí você vai entrando nisso, e aí vem o medo do movimento. Então, as pessoas, principalmente depois da pandemia, eu vejo um recorte muito grande nisso, né, que muita gente saiu fragilizado desse isolamento. Né, e a gente está acompanhando agora, né, o desfecho disso. Né, Sim, sim. Então, assim, o exercício físico ele é fundamental. Ele é um tratamento
é tão importante quanto a medicação, tão importante quanto a terapia Sim, para sim, esse contexto, principalmente na reinserção social. com certeza. Porque é um momento que você tira para você. Né? Uhum. Tem alguns pacientes que falam que é onde o meu corpo cansa e minha mente descansa. Sim, sim, verdade. Isso. E aí a gente tem um impacto muito legal, que é a realização regular do exercício físico com impacto positivo no sono, Uhum. que é tão reparador, que é tão importante, né, para a construção fisiológica do indivíduo. Então, parece clichê, mas não é. Existem artigos científicos, vários estudos mostrando isso, e guardem essa frase: quem movimenta mais, vive mais. Exato, muito importante essa colocação, porque é isso mesmo. Às vezes a pessoa ela tem medo de doer, ela tem medo de não dar conta, ela tem medo, né, de se comprometer. Essa pessoa falou comigo assim, ela comprou já os treinos, né, para fazer em casa e tudo. Aí ela tá assim, não sei para que eu fui comprar isso. Entrei numa fria agora, porque o professor não larga do meu pé, fica só me perguntando que eu não estou acessando as aulas. E a importância de ter realmente um profissional para acompanhar. Isso, aí eu falei com ela, mas o papel dele é esse. É esse. Eu Que falei, bom que ele está fazendo isso. É isso aí. Aí ela falou, além dele, ainda tem você, né, Cleide, para poder ficar falando também. Mas é essencial isso. Então, assim, a importância de ter um profissional qualificado para reconhecer essa necessidade. Você, psicóloga, né, estimulando a prática do exercício físico. Isso é muito importante, porque a saúde ela é um complexo de domínios, né? O ser humano ele é incrível, então assim a gente precisa pensar muito nessa abordagem para prevenir lesões. Então tem que ter um profissional capacitado. Se você tem alguma dor, procura um fisioterapeuta, trata, né? Sim. E já começa com essa inserção para essa transição do exercício físico regular. Isso eu ia até te perguntar, porque o que acontece também? Às vezes a pessoa ela até se propõe a fazer, mas muitas vezes ela vai para um esporte ou para uma atividade, um exercício físico que ela não gosta, né? Mas porque é uma modinha, porque está todo mundo fazendo, ela se obriga a fazer. E a outra questão é sobre o profissional, porque muitas vezes, né, existem profissionais e profissionais, né, em todas as áreas. Então, às vezes, a pessoa passa por esse percalço, ela vai num profissional que não está, né, capacitado o suficiente, ou que não está focado nesse atendimento humanizado, né, personalizado, e realmente aí ela vai ter dificuldades, né, para poder se inserir. Então, hoje, como que você vê, qual que é a sua visão, né, sobre esse boom de academia, sobre esse tanto de coisa aí surgindo, né, e as pessoas às vezes indo, mas às vezes nem sempre estão sendo beneficiados, né? E aí a gente entra num conceito muito importante, que é o investimento em saúde. Sim. Né? Hoje em dia o acesso ele melhorou demais, né? Hoje em dia você entra na internet, você vê um treino, você vê uma aula, mas é aquele negócio. Nem tudo nos convém, pelo menos em determinados momentos da vida. Sim. Vou dar um exemplo. Às vezes eu tenho um paciente que ele tem uma hérnia discal, uma hérnia de disco. E ele tem que se movimentar, porque o médico falou que ele tem que se movimentar, que ele precisa começar a fazer alguma atividade, que ele precisa ir para a academia. Se essa pessoa vai se matricular numa academia, ela vai ter um treino padrão de todo mundo que se matriculou naquela academia, e ela vai começar a treinar sem instrução, porque, às vezes, a gente tem um profissional no salão para ajudar ali, mas ele não tem condição dele ficar observando todo mundo. Sim. Né? E de ter aquela particularidade daquele cliente. Até porque, às vezes, nem foi ele que fez uma avaliação. Então, essa pessoa vai começar a fazer exercício, vai começar a fazer musculação, vai começar a fazer... Mas aquela disfunção que ocasionou a hérnia de disco pode piorar, se o movimento estiver errado. Eu gosto muito de assimilar o corpo humano a um carro.
A mecânica tem que estar show de bola para que esse carro não pare de funcionar. Se tiver algum parafuso ali que não está preso, que não está solto, o corpo ele vai engasgando, ele vai tentando se organizar para que o carro não pare. Até que chega um momento que a roda solta, por exemplo, e aí vem as lesões. Então, a importância de você ter um profissional qualificado para te orientar, para fazer essa consulta, essa avaliação, né? E ter esse acompanhamento, talvez vai ser necessário que você comece com um fisioterapeuta, para você ter a análise do seu padrão de movimento, para você ter essas disfunções corrigidas, e depois você vai passar para o profissional de educação física ou para uma atividade física mais livre, porque você já estruturou a mecânica do seu corpo para aumentar ali a carga. E é sempre importante ter esse acompanhamento. Então, me preocupa muito a forma, né, como as coisas estão sendo levadas hoje em dia. Sim. Que a gente vê que, na maioria das vezes, o aluno, né, da academia se matricula e essa matrícula nada mais é do que uma locação do espaço do aparelho. Ele não tem, né, esse acompanhamento. Sim, é Exato. verdade. Então, eu sempre digo, às vezes as pessoas falam assim comigo, mas às vezes começar todo dia... Começa 2 vezes na semana, 3 vezes na semana com um profissional competente, porque ele vai estar ali olhando para você. Às vezes, aqueles 50 minutos de treino vão ser mais intensos do que você fosse 3 dias e fizesse de forma inadequada, tendo chances de causar lesões, por exemplo. Verdade. Uma outra coisa assim, né, muito importante para as pessoas tomarem consciência, né, que quando a gente fala aí de acionar, né, o nosso sistema endógeno, acionar aí todos esses hormônios, o que você, né, como fisioterapeuta, percebe nas pessoas, né? Você até trouxe aí, tem gente que fala que o corpo cansa e a mente descansa. Então, o que o treino, né, pode trazer de benefício aí para a mente? Então, vamos lá. São uma série de fatores. Sim. Primeira coisa, a gente tem visto pesquisas linkando sempre dor crônica com uma condição emocional fragilizada. Né? E aí isso causa um contexto social também prejudicado, que essa pessoa ela deixa de sair, essa pessoa ela fica mais hipoativa, essa pessoa se cansa com mais facilidade porque ela está hipoativa, porque ela está sedentária. Sim. Né? E o corpo da gente é extremamente inteligente, ele vai ficar armazenando energia sem que você não está usando. Então, o que no contexto mesmo da saúde mental a gente vê? Primeira coisa, quando a gente começa a se movimentar, né, a gente tem aquele tempo para cuidar da gente, para se perceber. Eu acho que assim esse momento de contato é muito legal. Sim. Então, a pessoa começa a se perceber, ela começa a perceber o seu corpo, a sentir o seu corpo. Então, existe uma conexão ali. Perfeito. Que é encantadora. Fora isso, o próprio aumento da frequência cardíaca, da circulação, que acaba trazendo para a gente a liberação, né, de hormônios, de neurotransmissores, dos nossos opioides endógenos, né, que vão aliviar essa dor, e principalmente dos hormônios do bem-estar. Sim. Então, no final do treino, quando você toma aquele banho, te dá aquela sensação de alívio, né? Então, te dá uma sensação de bem-estar. Além disso, a gente pode pensar também, principalmente nos exercícios físicos, de um contato com o meio externo. Então, você vai conhecer alguém diferente, você vai conversar, você vai sair da sua rotina, né, que às vezes te causa um sofrimento. Exato. Né? E, além disso tudo, a gente entra num contexto do sono. Melhora significativa. Reparadora. Né? Então, assim, tem pacientes que já reduziram muito o uso de medicações para dormir, depois de um programa de exercício físico bem feito. Aprenderam a ter prazer, porque parou de doer a coluna, parou de doer o joelho, enfim. E aí a gente também tem,
dentro desse contexto, a questão estética também. Porque a Verdade. pessoa começa a ter um corpo... eu falo que a beleza ela é o resultado de um esforço bem feito. Uhum. Né? E eu não estou Sim. falando de padrões aqui, eu estou falando de Claro. você com você mesmo. Sim. Então, você começa a perceber que o seu corpo muda, você pesa menos, você tem mais Verdade. disposição. O olhar passa a ser diferente também, Diferente. né? Você começa a se admirar, Se né? admirar, porque às vezes a gente esquece disso. É. Então, é um ciclo que vai se complementando dentro do contexto físico, do social, do mental, né? E de se perceber. E a gente começa a ver que essas pessoas começam a procurar se cuidar mais. Verdade. Isso é fantástico. Uma coisa que você, né, trouxe aí dessa questão do olhar, né, do se olhar. Muita gente, às vezes a gente atende em consultório, e principalmente pessoas que às vezes estão passando por sintomas depressivos, elas param de se olhar no espelho, né? E começam a realmente ver esse corpo distorcido, né, do seu real. Então, quando ela vai para a atividade física, uma das coisas que geralmente nos lugares de treino ou academias que tem é espelho, né? Então, ela é obrigada a se olhar. Isso aí. Mesmo sem querer, ela acaba se deparando com ela mesma, né? Justamente. Então, assim, você começa a ver essa evolução, você começa a perceber seu corpo, você começa a enxergar algo que para você era inalcançável. Sim. E eu sempre falo com os nossos pacientes, esse tempo é seu. Deixa lá fora as suas preocupações. Aqui nós vamos cuidar de você. Porque a gente vê que, principalmente mulheres, né? Rotina exaustiva, casa, trabalho, filho, marido. Sim. E isso vai ficando para depois. Mas eu sempre digo, gente, se você não está bem, como que você vai cuidar bem da sua família? Então, se você se preocupa com a sua família, você tem que se preocupar com você. O autocuidado é fundamental, né? Porque você vai dar aquilo que você tem, né? Então, você vai cuidar quando você se cuida, realmente. O cuidado genuíno é esse, né? E essa autocompreensão, essa autocompaixão, você fazer isso por você, você vai estar mais apto a fazer pelo outro e, ao mesmo tempo, ensinar o outro como que você quer que seja feito com você, né? Você cuida e mostra como que você quer ser cuidada. Porque muitas mulheres, é o que você falou, né, se negligenciam para beneficiar o outro e falam, mas ninguém me cuida de mim, ninguém faz nada por mim, mas nem eu faço. Como que o outro vai fazer? O outro vai fazer, justamente. Porque eu não estou mostrando a minha necessidade. Então, eu preciso de entender que eu tenho uma necessidade de cuidado, né? E que essa necessidade de ser cuidada, de ser olhada, né, eu que preciso atender primeiramente. E um outro detalhe é essa questão do social também, né? Sair aí desse mundinho e abrir as portas para outros lugares, outras pessoas, o próprio academia ou o circuito onde que ela faz, né? O lugar de treino dela, ela vai encontrar outras pessoas. E normalizar isso, né? No sentido assim, né? Outras pessoas também estão aqui, estão fazendo e eu posso fazer. Sabe o que é mais legal? O incentivo. Sim. Eu não consigo fazer isso. Não, você vai conseguir. Nós estamos aqui, você vai conseguir. Nós vamos fazer um ajuste aqui. Poxa, consegui. E você vê que o pessoal que está junto, está treinando, todo mundo fica feliz, porque é uma conquista. Sim. Né? Então, assim, às vezes a pessoa ela não chegou podendo fazer. Né? No Pilates, eu vejo muito isso. Às vezes, eu não consigo amarrar o meu sapato. Nossa, agora eu estou conseguindo agachar e amarrar o meu sapato sem ficar desequilibrando. Pois é, olha que fantástico. Sem dor. Uhum. Meu joelho não está estalando. Sim, sim. Então, assim, a gente está sempre em construção. E com o nosso corpo não é diferente. E aí é isso que você falou. A cada avanço, a cada conquista, o cérebro também vai ficar melhor, né? Justamente. Ele vai estar mais motivado,
né, vai estar mais interessado em promover aí aquelas sensações de bem-estar, porque toda conquista que a gente faz, ela traz essa, opa, consegui, né? Avancei. E acho que nos treinos a gente vai vendo isso, né? Eu mesmo estou percebendo com a minha experiência lá com você, justamente que, né, eu comecei com muita dificuldade, ainda estou com algumas, mas algumas eu já superei, e isso é muito bom, né? Você ter essa sensação assim, nossa. E uma outra coisa que eu percebo, né, é aquela questão, às vezes tem dia que você não quer ir, que você está desanimado, e aí Isso é você... normal. Você chega lá de um jeito e quando Sai de outro. você sai de outro. Mas isso é muito real. Aham. Gente, vai assim mesmo. E eu falo com os pacientes assim: ah, mas hoje eu tô com dor. Aí que você tem que ir. Aí que você tem que ir. Sim. Né? Pra você sair de lá sem dor. Aham. E isso é muito importante, de ter o acompanhamento e de ter esse olhar mesmo para a gente, para se cuidar. Porque se você for esperar o tempo ideal, Ele não existe, ele não né? existe. Isso tem que ser prioridade, isso tem que estar na sua rotina. É. Que sejam 40 minutos, Sim. né? Para você se perceber de fato. E isso acontece em todas as esferas, né? A gente que trabalha também com a psicoterapia, muitas vezes o paciente ele fala, não estou com vontade de ir hoje, não tenho nada para falar, mas é o dia que ele mais precisa de vir e de estar aqui, né, nesse contexto da psicoterapia. Então, todas as vezes, né, que eu acho que em qualquer atividade eu não estou disposto, talvez é o dia que eu mais preciso ir, né? Exato. E, assim, à medida que você vai criando o hábito, seu corpo sente falta. Por exemplo, tem um paciente que saiu de férias, precisou de fazer uma viagem, e aí já está me mandando mensagem assim: olha, eu vou voltar dia tal. Eu preciso voltar, porque a minha coluna está doendo, porque eu tô ficando cansado, porque o corpo está clamando porque aquilo é bom. Sim, sim. Né? Então, que a gente crie esse hábito, que a gente se movimente mais e que a gente faça mais exercício físico. Sim. Né? Entenda essa necessidade, essa diferença e busque mais essa coisa de uma forma saudável, uma forma de se conectar consigo mesmo, né? E isso, com certeza, vai melhorar os outros aspectos. E um outro aliado, né, que a gente não falou muito, mas que você trouxe aí, né, do bem-estar de um modo geral, é a alimentação. A alimentação ela é o combustível para esse carro, que é o corpo humano, funcionar. Sim. Né? Então, é natural que, quando você comece com exercício físico, a sua demanda metabólica ela vai aumentar. Né? Você está aumentando o gasto energético. E aí a gente tem ganho de massa magra, que são os músculos. Então, a gente precisa ali de uma alimentação legal para que a gente consiga reestruturar isso aí. Porque quanto mais eu me movimento, eu coloco o meu corpo para fazer o esforço do exercício físico, ele entende, opa, eu preciso ficar mais forte, porque ele está começando a me exigir mais. Né? Então, eu preciso ficar mais forte. Como que eu vou fazer isso? Aumentando a minha massa magra. E onde que eu consigo o substrato, o nutriente, né, a proteína ali, para fazer isso? Na alimentação. Sim. Então, uma alimentação balanceada também me traz, melhora o meu intestino. Né? Isso tem ligação também, né? Já tem estudos que mostram da alimentação com a condição mental. Né? Sim. Então, a gente tem essa importância da gente pensar nisso para potencializar o nosso treino, nosso esforço e, além de tudo, ter aí essa sequência dentro da saúde mental, dentro do bem-estar, dentro do autocuidado. As coisas elas vão se conectando, né? E é essa complexidade que deixa tudo bonito. É esse carro todo, né? Esse carro todo, tá virando um conversível. Isso então, mesmo. assim, a gente precisa pensar em todos esses aspectos. E outra coisa que é muito importante, não dá para deixar de falar, é a hidratação. Ah, sim. A hidratação. Por quê? Porque eu vou precisar ali de um fluxo sanguíneo adequado. Né? Meu músculo ele precisa de água.
Sim, sim. né? É. Eu preciso de me hidratar, do trânsito intestinal funcionar. Então, a hidratação também é excelente e importantíssima nesse processo. Então, vai Sim. treinar, leva a garrafa d'água. Por favor. Verdade. Tem que E levar não mesmo. deixe de se hidratar. É. E é uma coisa assim, uma coisa vai puxando a outra e vai melhorando a outra, né? Então é a máquina mesmo que precisa ser lubrificada, abastecida. Abastecida, a mecânica tem que estar ok. É, exatamente, os Os pneus, né? pneus, justamente, né? E o Tudo isso. motor ali, que é o cérebro, tem que estar funcionando em Sim, perfeita harmonia com as emoções, para que você tenha essa motivação para colocar esse carro para funcionar, sim, sim. né? E a velocidade que você vai andar vai depender desse conjunto todo funcionando de maneira saudável. É, de maneira, né, integrada mesmo, Integrada, né? É, perfeito. bem assim, que precisa funcionar. E para quem, né, hoje pensa em começar uma atividade física, está vendo esse podcast, começou a sentir assim, nossa, eu preciso fazer isso. Qual que seria a mensagem, o seu recado para essa pessoa? Então, parabéns, né? E procure um profissional que seja responsável e passe por uma avaliação, né? Fisioterapêutica, vou falar porque eu sou fisioterapeuta, para que veja se, né, o seu corpo precisa de algum ajuste antes de você colocar ele para esse esforço, né? Porque nós temos essa habilidade de conseguir avaliar para conseguir te orientar da melhor forma. Se vai ser para iniciar um acompanhamento fisioterapêutico ou de procurar um profissional de educação física, de fato, né? Procure, então, um lugar onde você vai ser acolhido, Sim, né? Porque você é único, o seu corpo é único, então não tem receita de bolo. sim. E comece. Ah, eu não consigo treinar todo dia. 2 vezes na semana. 3 vezes na semana. Vou caminhar no final de semana. Já vai juntando Já vai aí, né? começando a se colocar isso dentro da sua rotina, que seja 30 minutos, Sim, mas que isso faça parte e que você consiga colocar isso na sua rotina como prioridade, porque você é a sua prioridade. verdade. Excelente. E quais as doenças físicas mesmo que, né, a gente pode... Estou falando por causa da minha experiência, né, com o diabetes. Quando eu chego para o treino, eu estou, né, com a glicemia num valor e quando eu saio do treino está em outro. Né? Então, além do diabetes, né, que outras doenças a gente pode pensar que a atividade física vai nos ajudar? De forma geral. Tá? É importante citar isso porque se o paciente ele tem alguma comorbidade, hipertensão, às vezes ele é um cardiopata, às vezes ele tem diabetes, ele precisa ser acompanhado antes, durante e depois do treino. Sim. Você citou um exemplo muito legal. Por exemplo, uma pessoa que é diabética, ela precisa ter a sua glicemia mensurada antes do treino. Porque se ela tiver num valor, né, inferior ao desejado, quando você coloca ela para fazer exercício, o consumo dessa glicose, dessa glicemia, vai aumentar, porque o exercício físico ele tem um poder hipoglicemiante. Então, se você não começa, se você não olha, se você não sabe dentro dessa margem ideal, você pode ter uma pessoa que vai passar mal durante o treino. E a gente sabe o tanto que é perigoso uma Sim, hipoglicemia. verdade. Né? Então, você sabe que dependendo do treino, se a gente coloca um treino mais de força, um treino mais aeróbico, a variação ela muda. Então, Sim. da importância de você ter um profissional capacitado para isso. Então, o diabético tem que olhar a glicemia antes, depois do treino e às vezes até durante. Sim, sim. Né? A mesma coisa para a pessoa que é hipertensa. Né? A pessoa que tem, por exemplo, uma cardiopatia importante, né? Ela precisa ter essa frequência cardíaca monitorizada. E, hoje em dia, a gente tem várias formas de fazer isso, com frequencímetro,
aparelhos, né, de mensuração de pressão arterial, os próprios glicosímetros, mas o profissional ele tem que ter a expertise de entender aquele valor que o aparelho te deu. Porque não é só avaliar ali, né? E muitas das vezes a gente vê, né? Às vezes olha a pressão, faz o exercício e pronto. Sim. Mas qual o valor dessa pressão? Por que a mínima? Por que a máxima? Até onde eu posso chegar? Né? E a gente vai ver que o hábito do exercício físico vai reduzir nível de glicemia a longo prazo, médio prazo, longo não, e de pressão arterial. Às vezes, o paciente vai ter que voltar no médico para ajustar, para né? ajustar, porque aquela dose que ele estava tomando, agora ele já não precisa mais. Olha que maravilha. É a nossa farmácia endógena, que o corpo produz quando a gente coloca ele para fazer exercício físico. Para então, movimentar. justamente. Então, assim, a gente já teve pacientes que hoje tomam um medicamento de manhã para glicemia, antes tomava, né, mais vezes ao dia. Sim. Então, assim, isso é muito importante. Ter esse acompanhamento importante, personalizado, porque saúde não se brinca, você é o seu maior bem. É verdade. E eu, né, pela primeira vez, estou tendo essa experiência, porque eu já fiz atividade em outros lugares, né? E eu já tive essa sensação de muita fraqueza, de passar mal no treino, de não aguentar. E eu não sabia por quê. Na verdade, né, eu era pré-diabética, tem pouco tempo que eu sou diabética. Mas isso, para mim, tem sido um diferencial, né, seu lá nos treinos, de olhar, avaliar, Cleide, você não pode, você tem que comer um biscoitinho antes, né, ou você aí mede de novo, e no final eu sair com ela ali num valor, né, menor. Isso para mim é muito satisfatório, né, e ter essa esperança de que se eu permanecer no exercício e complementando, fazendo outras coisas, eu posso até mudar, né, esse quadro. Então, para mim é muito satisfatório, muito importante. Quero te dar os parabéns, inclusive. Obrigada, fico muito feliz. É né? sempre um prazer a gente, né, fazer o que a gente gosta e ver a diferença na vida das pessoas. Sim, sim. É transformar mesmo, né, a vida das pessoas através do seu trabalho, com esse diferencial, né, com essa humanização, como você mesma disse, que cada um é único, né? E eu falo sempre isso aqui também, que a gente, como psicólogo, você vai pegar pessoas e pessoas, né? Cada uma vai trazer talvez o mesmo tipo de transtorno, os mesmos sintomas, mas que são pessoas diferentes. Eu não posso tratar do mesmo jeito. É justamente isso, essa é a expertise. Eu falo sempre o seguinte, às vezes o paciente vem com um diagnóstico de diabetes, mas são pessoas diferentes, com níveis diferentes, com questões diferentes que a gente precisa avaliar e colocar para acontecer. Então, Verdade. isso é importantíssimo. Sim. E tem muito essa questão, né, do protocolo. A gente tem protocolos, mas o protocolo ele precisa ser ajustado, né, conforme cada pessoa ali. Não é receita de bolo. Não é. O ser humano não é receita de bolo. Exato. Né? E essa expertise de ter um profissional capacitado, atualizado, é excepcional. Muito obrigada. Eu acho que, né, deu para clarear muitas dúvidas aí que bom. das pessoas. Adorei o bate-papo. Falar de saúde é sempre um prazer, de exercício físico. É sempre um prazer, porque muda realmente a vida das pessoas. Sim. E fica o convite para você que quer conhecer o nosso espaço. Isso, nós vamos deixar aí na descrição do vídeo, né, para vocês conhecerem, né, entrarem em contato, se você é aqui da região, se você não é também, Isabela. A gente faz o teleatendimento. Tem o teleatendimento e tem também os seus cursos de capacitação para os profissionais, né, que estão aí nessa área. Exato. A gente busca sempre ter esse diferencial, de estar capacitando também profissionais, fisioterapeutas, que têm interesse em trabalhar, né, com as áreas da fisioterapia, para aprender a avaliar, a entender essa humanização, essa complexidade do ser humano, para tratar da melhor forma possível. Porque quando você faz esse diagnóstico correto, você traça um plano de tratamento correto, que é dinâmico, Sim. você vai precisar de ajustar, né, para ter os melhores resultados.
Excelente. Então, muito obrigada, né? Obrigado você que esteve aí com a gente também. Não esqueça de deixar o seu like, porque isso já é o primeiro movimento que você vai fazer. Coloque o seu dedinho para movimentar, deixe o seu like, deixe o seu comentário, envie para mais pessoas, né? E porque é um tema que a gente, como eu disse, é muito falado e pouco praticado. Então, a gente tem que falar mais para praticar ainda mais, né, Isabel? Movimentar mais para viver mais, que a vida é linda. Isso mesmo. Então, até o nosso próximo podcast.